34 minutos. Entrevista na Mirante News. E nós estamos recebendo nos estúdios da sua Mirante News FM 104,1 o vereador Dr. Joel, que é líder do governo na Câmara Municipal. Vamos falar sobre esse início de nova legislatura e também assuntos, temas relacionados à Câmara Municipal de São Luís. Vereador Dr. Joel, boa tarde, seja bem-vindo, né? A gente já teve a oportunidade de conversar com o senhor na condição de, então, secretário de Saúde, agora um novo momento, agora fazendo parte do nosso Legislativo Municipal. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Wallace. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Abrindo o Verbo, aqui da nossa Mirante News. Dizer inicialmente que é uma satisfação enorme poder conversar com cada um de vocês. Bom, secretário, a gente está acompanhando, né, então, o início dos trabalhos legislativos na nossa Câmara Municipal. No finalzinho de 2024, a gente estava acompanhando aí o cenário voltado à eleição da mesa diretora, diálogo, inclusive, com o atual reeleito presidente empossado, Paulo Vitor, e pelas palavras que, inclusive, ele trouxe, não apenas a público, mas principalmente aqui na 104,1, ele disse que ia ser um ano pacífico, um início pacífico, porque o prefeito Braide, inclusive, até liberou a sua base no quesito de votação para a mesa diretora, mas ontem a gente acompanhou durante a votação da Lei Orçamentária Anual alguns desentendimentos, né, sobre algumas cláusulas que daqui a pouquinho a gente vai até conversar aqui sobre isso. O senhor considera, então, esse início harmonioso entre prefeitura e também a própria mesa diretora da Câmara dos Vereadores aqui de São Luís? Como é que o senhor avalia essa relação? Bom, eu considero absolutamente natural, né? Não tem como a gente esperar que num parlamento em que tenham 31 vereadores e vereadoras, né, com suas histórias, com suas ideologias, com seus pensamentos, com suas posições, né, a gente vai ter consenso o tempo todo. Não, e cada um que está lá com respaldo popular, foi votado, né, como foi dito hoje, passou no vestibular popular e está lá e está correto e precisa realmente defender os seus pontos de vista, os seus ideais e ideologias. Então, isso é absolutamente natural dentro do processo. A gente não esperava nada, na verdade, diferente disso. Mas se você for perceber, apesar dos debates que tiveram ontem, das discussões, em momento nenhum houve deselegância, houve descortesia, não, o presidente Paulo Vitor conduziu, e eu até fiz questão de ligar para ele e parabenizá-lo pela forma como ele conduziu, de maneira democrática, de maneira pacífica, uma sessão que durou mais de 3 horas, né? Então, isso mostra o debate que precisa acontecer, claro, mas o debate de alto nível, um debate que traduz a complexidade daquela pauta. A Lei Orçamentária Anual, como o próprio nome diz, ela vai tratar do orçamento da administração pública municipal durante todo o ano de 2025. Então, ela não tem como acontecer, como passar sem uma discussão aprofundada, com a complexidade, na verdade, que ela requer. Então, foi exatamente isso que aconteceu ontem no Parlamento, na Câmara Municipal de São Luís. Vereador Dr. Joel, o senhor é vereador de primeiro mandato e logo assume também esse desafio de ser líder do governo uma primeira missão, digamos assim, que é justamente a apreciação do orçamento do município em 2025. De uma maneira geral, como é que o senhor avalia esse orçamento que está avaliado em cerca de 5,5 bilhões de reais, um acréscimo de quase 1 bilhão em relação ao ano passado? A gente viu que no detalhamento de cada pasta existiu um acréscimo praticamente nas principais, nas mais importantes. E de que forma que o senhor avalia esse crescimento do orçamento aqui na nossa capital e a sua atuação mediante seus pares na condição de líder do governo? Bom, na verdade, primeiro que isso mostra o grande trabalho, o grande desempenho que a equipe da Secretaria de Planejamento, junto com a Secretaria de Fazenda do município de São Luís, tem feito. A gente precisa realmente tirar o chapéu para os doutores Azoline e Simão Cirineu, que respectivamente aí respondem pela Secretaria de Fazenda e Secretaria de Planejamento, que fazem esse trabalho e que a gente vê que durante toda a gestão do prefeito Eduardo Braide nós conseguimos ter superávit. Então, isso é fruto de um trabalho sério, de um trabalho
técnico muito bem feito, claro que capitaneado aí por essas duas pastas, o planejamento e a fazenda. Então, esse aumento, ele realmente é fruto exatamente disso. Então, ainda bem que a gente tem esses superávit, ainda bem que a gente tem esses valores para poder tratar em São Luís. Eu vou dar um dado para vocês. Enquanto eu era secretário de saúde, a nossa equipe técnica fez um levantamento da necessidade orçamentária real da saúde de São Luís, né? E ela se aproximava de 1,5 bi. Né? Então, assim, às vezes a gente dizia assim, a saúde, o orçamento da saúde é quase 1 bilhão, né? Ouvindo assim parece... Bom, mas a verdade é que a necessidade era de quase 1,5 bi. Então, agora ele chegou a 1,4, aproximadamente 1,4 bi. Então, já houve uma melhora considerável em relação a quando a gente chegou... 1 bilhão e 338 milhões. Exatamente. Então, isso já é um avanço, já está bem mais próximo da realidade de que realmente se precisava, se necessitava. Lá, e eu estou falando aqui especificamente da Secretaria de Saúde. Ainda não é o suficiente, é claro, até porque serviços novos eles vão acrescentando a todo dia, vão aumentando a todo dia. É um posto de saúde novo que você coloca, uma unidade, um hospital novo que você coloca, são demandas a mais, e a gente sabe que a saúde é cara, então, mas já se aproxima bem mais da realidade. Então, isso é algo que a gente precisa realmente aplaudir. Conseguir fazer com que o orçamento da cidade seja cada ano maior, isso é um mérito e a gente precisa aplaudir. Sobre o diálogo com o prefeito Eduardo Braide, como é que foi a conversa para colocá-lo hoje na posição de líder do governo na casa? Bom, o prefeito me chamou, assim como fez lá no passado, para a Secretaria de Saúde, e me disse que tinha mais uma missão. Ele sempre fala assim, que eu tenho uma missão para você. E essa missão foi, né, dessa vez, de ser o líder do governo. Dizer que não é uma das missões mais difíceis, porque, na verdade, nós estamos falando de uma liderança de um governo que é absolutamente aprovado popularmente. O prefeito Eduardo Braide ganhou a sua reeleição com mais de 70% dos votos válidos. Foram 403 mil ludovicenses que foram às urnas e votaram no prefeito Eduardo Braide. É um prefeito que está entre os 5 prefeitos de capitais mais bem avaliados do Brasil. É um prefeito que tem uma aprovação popular que beira os 80%. Então, sobre esse prefeito, é sobre essa gestão que nós estamos falando. Então, ser líder do governo Eduardo Braide, antes de tudo, é uma satisfação, é um prazer que a gente tem a honra de, nesse momento, exercer. O senhor falou que não é tão difícil ser líder do governo, mas os seus antecessores tiveram dificuldade, doutor Joel. E a reclamação da última legislatura foi por conta da falta de diálogo entre o executivo e a própria liderança do governo. A gente pode citar os casos dos vereadores Marcial Lima, Raimundo Penha e até do último, né, o Daniel Oliveira, que se reelegeu. O senhor acredita que essa dificuldade que os seus colegas ou ex-colegas tiveram, o senhor não vai ter? E se não vai ter, por que dessa vez vai ser diferente? Bom, o que eu acho é que cada um que passa faz a sua contribuição. Eu acho que, por exemplo, quando eu passei na Secretaria de Saúde, eu dei a minha contribuição para a saúde municipal. Eu acho que os 3 colegas que você se referiu, o ex-vereador Marcial Lima, o Raimundo Penha e o Daniel Oliveira, também deram a sua contribuição nessa relação entre o parlamento e o governo e o executivo municipal. E agora chegou a vez de eu tentar dar a minha contribuição também. A gente não pode querer pegar experiências dos outros, a gente tem que criar as nossas próprias experiências. Eu tenho falado isso reiteradamente, a gente vai criar as nossas próprias experiências para que depois a gente possa dizer como é que foi o resultado disso. Então, o que eu espero é que, de fato, a gente possa fazer a boa interlocução entre o prefeito Eduardo Braide, que já me disse, são palavras dele, que quer ter uma boa relação com a Câmara de São Luís, e por outro lado, a Câmara também diz que quer ter uma boa relação com o prefeito Eduardo Braide. Então, se a gente está falando de 2 entes que têm o mesmo intuito, o intuito em comum, que é o bem de São Luís, que é avançar as políticas públicas, que é melhorar a vida das pessoas ao fim e ao cabo, não tem por que esses 2 entes estarem se degladiando. O que a gente quer, de fato, como foi falado hoje, construir pontes e derrubar muros.
Bom, sobre essa construção de pontes e também de se derrubar muros. Tivemos, então, uma barreira nesse sentido quando começou a discussão da emenda que foi indicada pela Comissão de Orçamento, que diminuiu de 25% para 5% a possibilidade de remanejamento do orçamento do município ao longo do ano. O que fazer a partir de agora? Bom, primeiro, a gente precisa entender que, para que as pessoas entendam, na verdade, esse é um assunto muito complexo, né? São meses e meses de estudo e falar de orçamento, né, de finanças, não é algo muito comum e muito simples de ser explicado. Então, para que as pessoas possam entender, o prefeito, ele tinha, ao longo dos últimos anos, a possibilidade de remanejar o orçamento, ou seja, de mexer de uma secretaria para outra, a depender da necessidade, em até 25% do orçamento. Com essa aprovação dessa emenda, essa redução, essa possibilidade de remanejamento de 25% diminuiu para 5%. Né? Então, é um valor realmente muito pequeno, tendo em vista que os remanejamentos eles acontecem a todo momento. Para que a gente tenha alguns exemplos, bem aqui em Teresina, para a gente ficar aqui perto da nossa região, Teresina, a possibilidade do remanejamento é de 35%. Em Fortaleza, são 30%. Em Belém, salvo engano, são 30%. Em Recife, são 15%. No Rio de Janeiro, são 30%. Então, essa possibilidade de remanejamento para 5%, ao nosso entender, ao nosso ver, ela pode sim engessar essa rapidez, essa celeridade com que muitas vezes as políticas públicas precisam acontecer. Então, é esse o ponto, né, de discussão. Por que ao longo dos anos esse percentual ele vinha se mantendo em 25% e agora se resolveu reduzir para 5%? Então, esse é o ponto, é o X da questão. Hoje o vereador Otávio Soeiro, seu colega, esteve aqui no Jorge Aragão e explicou que o motivo dessa alteração foi para que a relação entre executivo e legislativo se estreitasse. Porque, embora agora o percentual ele fique menor, o prefeito pode, mandando uma mensagem para a Câmara, né, pedir autorização para um remanejamento maior. E ontem o prefeito falou que vai entrar na justiça para que essa alteração ela não possa mais acontecer. O senhor também acredita que essa justificativa de estreitamento com o legislativo, ela é uma justificativa, digamos, válida, ou é algo que vai realmente só engessar e criar mais burocracia? O vereador Otávio Soeiro é um grande vereador de São Luís, um dos melhores vereadores de São Luís. E eu não tenho a menor dúvida de que a intenção sempre é das melhores. Talvez a dose ela tenha sido excessiva. Quando você reduz de 25% para 5%, nós estamos falando de uma diferença muito grande. Né? Nós estamos falando de algo em torno de R$1 bilhão, né? Essa mudança, essa redução. Então, isso que a gente precisa talvez ponderar, a gente precisasse antes pesar. Será que essa redução ela não é muito grande? Qual é a outra capital do Brasil que tem um percentual tão pequeno de remanejamento? Como é que está aqui a nossa região Nordeste, para a gente ficar mais próximo? Como é que está a região Nordeste em relação às capitais? Qual é a possibilidade de remanejamento? Então, acho que isso sim poderia ser algo pensado, talvez um meio termo, mas acho que a dose, e aí eu falo como médico, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E nesse caso, sobre essa judicialização, ela se faz realmente necessária? Isso não poderia ser resolvido no diálogo? Nós vamos tentar conversar, sim. Nós vamos esgotar todas as possibilidades. Todas as possibilidades. A possibilidade, claro, a prerrogativa do prefeito de judicializar, a gente não pode entrar nesse mérito porque isso é uma prerrogativa dele, mas nós vamos fazer sim essa tentativa de resolver de maneira, digamos, amigável, administrativa, enfim, nós vamos fazer essa tratativa sim, mas se ao final de tudo isso não surtir efeito, aí cabe a possibilidade sim de judicialização e aí essa é uma prerrogativa do prefeito que a gente precisa respeitar. É porque é um cenário que a gente inclusive chegou a acompanhar no nosso legislativo estadual, né, em relação, por exemplo, à questão da manutenção da mesa diretora e as constantes judicializações, inclusive até fizeram com que
várias pessoas, a população em geral, se questionasse. Nossa, um assunto entre executivo e poder legislativo poderia ser resolvido na área da articulação, poderia ser resolvido na área da conversa, inclusive com cada parte se colocando à disposição para dialogar, para receber um ou outro. Essa perspectiva de judicialização nos nossos poderes legislativos realmente é um ponto delicado. Nesse quesito, ontem o prefeito se manifestou dizendo que vai iniciar aí a judicialização. Existe algum cenário, e é claro, o senhor em contato com eles, sempre conversando, dialogando, de se convocar os vereadores para uma reunião, seja no Palácio de Lavagério ou até mesmo o prefeito indo à Câmara para resolver essa situação, ou as coisas vão se resolver até o fim dessa semana? Essa possibilidade, ela sempre existe, sim, né? Então, e é exatamente por isso que nós vamos trabalhar. Então, quando eu aceitei essa missão da liderança de governo, era justamente para fazer o que disse ainda há pouco, construir as pontes. Então, tentar fazer essa interlocução, essa relação entre Câmara e Prefeitura, e é isso que eu vou tentar fazer. Então, muito provavelmente ainda hoje devo conversar com o prefeito Eduardo Braide, para que a gente veja aí quais serão os próximos passos, e claro que nessa conversa vai estar essa possibilidade sim de conversar, de dialogar com os nobres vereadores de São Luís. Vereador, ainda sobre o assunto orçamento, também um outro tema interessante que foi aprovado foi uma emenda do vereador Marquinhos, a emenda que garante a implementação do passe livre estudantil, né, no transporte público. Um tema que foi alvo do plebiscito no passado. Sim. A população majoritariamente apoiou o passe livre, a implementação aqui na capital, mas a gente viu ontem na sessão muitos embates, né, a respeito principalmente da viabilidade. E essa emenda ela foi aprovada destinando 21 milhões de reais ao programa. E essa quantia ela foi realocada de outras pastas. Eu queria saber a sua opinião a respeito dessa emenda em específico e também desse valor que foi destinado tirando ou realocando de outras pastas. Na sua opinião, diante de tudo isso, é viável garantir o passe livre ainda durante o exercício de 2025? Bom, primeiro é importante dizer que essa emenda ela já tinha sido colocada na peça orçamentária e ela foi reprovada, ela foi não aprovada, portanto, pela Comissão de Orçamento. Ainda naquela reunião do sábado. Isso, exatamente. Ela foi colocada pelo Executivo? Não, ela já estava lá como emenda e ela não foi aprovada já pela comissão. Então, ela nem iria a plenário. O vereador Marquinhos pediu destaque, ou seja, pediu que o plenário, então, votasse, tendo em vista que a comissão ela já tinha dado parecer contrário a essa emenda. E veja, ninguém aqui é contra o passe livre, tá? Eu mesmo, no dia 6 de outubro, votei sim, certo? Eu utilizei passe estudantil a minha vida inteira, né? E na época era o passezinho, né, que você destacava, papel, né? E de papel, e quem mandava para mim todo mês era minha avó. Então, assim, nada foi fácil. As pessoas às vezes veem só o agora, né, mas esquece lá para trás como é que foi. Então, ninguém em absoluto é contra isso. O que se é contra são as formas, e que muitas vezes essas formas são equivocadas de fazer. Perceba, você falou assim, a emenda que garante, foi seu verbo, garante a introdução, a inclusão do passe livre. Como a gente sabe que garante? Uma emenda também, que era do coletivo Nós, destinava 250 mil reais para fazer o estudo de viabilidade. O estudo, para saber exatamente quanto é que precisaria, de onde vem. Só a prefeitura do município que vai tratar desse ponto. Vai entrar algum outro ente também nesse rateio. Então, o estudo de viabilidade foi uma emenda também que foi reprovada, né? Então, se eu não conseguir ainda fazer o estudo, como é que eu posso dizer que 21 milhões serão suficientes para garantir a inclusão do passe? Não dá para dizer. E ainda mais, na hora que como você falou, 21 milhões realocados de outras pastas. Eu tirei 3 milhões da cultura. Eu tirei 5 milhões de obras, de obras públicas, da Secretaria de Infraestrutura e Obras. Então, assim, é algo realmente que pode ter
um desfecho negativo e que a gente não sabe se será suficiente. Nós estamos falando de aproximadamente 90 mil passagens por dia. 90 mil passagens por dia. Então, nós precisamos saber, de fato, quem vai arcar com tudo isso, de que maneira vai ser feito, quem serão os beneficiados, para que aí sim, depois de um estudo bem importante, de impacto, a gente possa realmente saber quanto é que isso vai custar aos cofres municipais. Doutor Joel, sobre as emendas, né, dos vereadores que eles sempre colocam, nomeiam na peça de orçamento e solicitam, né, essas emendas, eles indicam para onde elas vão ser empenhadas. Como é que está essa discussão também, tanto na casa como também com o prefeito Eduardo Braide? Na verdade, essa é uma discussão que ainda não começou, né? Foi aprovado, óbvio, como tem que ser, as emendas elas são impositivas e são também discricionárias, e elas fazem parte de toda a peça orçamentária, isso sequer foi questionado, né? Inclusive, respeitando o valor de 2%, que já é o valor que foi aplicado em nível federal, agora mais recentemente em nível estadual, e também foi o mesmo percentual que foi aplicado para as emendas parlamentares dos vereadores de São Luís. Então, isso consta lá na lei orçamentária anual e não foi sequer questionado. Eu só queria voltar ao assunto dessa emenda que foi apresentada com relação ao passe livre, doutor Joel. Então, esses 21 milhões, caso eles não sejam usados por completo, eles pelo menos garantiriam um estudo de impacto? É isso? Não é o que diz a emenda, né? A emenda diz que é para execução. Execução. Ela diz execução. A outra emenda, que era do coletivo Nós, é que colocava o estudo de viabilidade. Era outra emenda de outro vereador. No caso do coletivo Nós, que é representado pelo vereador Jonathan. Então, essa era uma outra. A do vereador Marquinhos, ela já vai para execução mesmo do passe. Porque, assim, de acordo com até a sua própria explicação, a gente pode vislumbrar que isso pode abrir até uma nova frente, né? Entre aqueles que aprovaram essa emenda e o senhor, como líder do governo, o próprio executivo, de uma batalha com relação a esse assunto, que, como o senhor falou, eu também concordo, é importante, mas não pode ser tratado de qualquer maneira. Claro, é importantíssimo, e é importante também respeitar as instâncias, existe uma comissão que foi formada na Câmara Municipal. A comissão, salvo engano, ela é capitaneada pelo vereador Marlon Botão. Então, essa comissão, ela vai justamente fazer as tratativas com a sociedade organizada, com os estudantes, né, para que se chegue, de fato, a um estudo. Então, dessa maneira, a gente esquece, a gente deixa de escanteio essa comissão, que é uma comissão formada na própria Câmara Municipal, para discutir esse assunto que é tão importante, volto a dizer. 2h57, nós recebemos aqui nos estúdios da 104,1 o vereador Dr. Joel. Tem mais um questionamento, Wallace? Só mais um questionamento, doutor, porque a gente está observando as movimentações de uma possível nova greve dos rodoviários, né? Hoje teve uma reunião lá no Ministério Público do Trabalho e com a categoria exigindo pelo menos uma proposta por parte da classe patronal. O senhor já está parte dessa situação e como é que o senhor espera que isso seja resolvido? Qual que será a participação do município nessa situação? Ainda não fui procurado, né, pelo movimento, mas já fiz o contrário, né? Vou procurar o secretário de Trânsito e Transportes, o secretário Diego Rodrigues, para que a gente possa também estar abalizado, né, sobre todo esse assunto, sabendo que provavelmente em algum momento o movimento deve chegar até nós lá na Câmara Municipal, então, e também na liderança de governo. Então, eu vou me adiantar, obviamente, já para que a gente possa ter uma possibilidade de interlocução, mais uma vez, e a gente possa também trazer mais uma notícia boa muito em breve aqui para São Luís. Muito obrigado, doutor Joel, líder do governo na Câmara Municipal.